como é feito o diagnóstico, né? Na verdade, a gente vai ter uma tríade de sinais clínicos, manifestação clínica sempre é soberana, clínica sempre é soberana. Então, observou manifestações clínicas, procurar. Exames laboratoriais básicos, então, bioquímicos, função renal, função hepática, vão dar para a gente uma pulguinha atrás da orelha. Triglicérides alterado, então já começa a mostrar FA aumentada. Eu acho que o que eu mais recebo encaminhamento dos colegas clínicos é isso, o aumento de FA. A FA é uma enzima hepática que fala para a gente sobre fluxo biliar da bile dentro do fígado, mas que também fala sobre... Também tem a fração dela de cortisol. Então, geralmente, quando está assim, muito aumentado, desperta uma ideia de que possa ter um excesso de cortisol nesse organismo, e é quando o clínico já começa a ficar assim com a pulga atrás da orelha, e normalmente é quando eles me encaminham. Mas o exame mesmo, que vai fechar para a gente, vai ser a junção da ultrassonografia, a gente vendo uma hiperplasia ou um aumento dessas adrenais, que pode ser bilateral, então as duas adrenais aumentadas. Geralmente, quando eu tenho as duas adrenais aumentadas, eu tenho um problema no cérebro, a hipófise. O chefe está mandando produzir demais. E quando o chefe manda trabalhar, ele manda trabalhar as duas. Ele não manda trabalhar só uma. Então, as duas crescem, porque estão trabalhando muito. Ou a gente tem uma alteração das adrenais, estando uma grande e outra pequena. E aí, normalmente, isso acontece quando eu tenho um ACTH independente, um tumor na adrenal. Essa adrenal que tem tumor, ela fica deformada, ela cresce, e a outra que não tem tumor, ela diminui de tamanho, né? Então, o ultrassom vai estar ajudando a gente demais. E a gente tem 2 exames hormonais, que esses são os mandatórios. Sendo a supressão, que a gente chama de GOLD, que é o principal, né? Chama supressão com dose baixa de dexametasona. Esse exame é uma curva do cortisol. E ele é bem interessante porque ele tem que ser feito com paciente que não tomou corticoide nos últimos 30 dias. Então, se tiver tomado corticoide de qualquer forma, oral, um colírio, um remedinho no ouvido, uma pomadinha na pele com corticoide, não. Temos que suspender tudo para a gente fechar o nosso diagnóstico. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente toma, o que o corpo faz? Para de trabalhar, para de produzir. Então, interfere no nosso resultado. E aí, na supressão, a gente vai fazer uma curva desse cortisol, coletando sangue cedinho dele, em jejum, e a gente vai ver que tanto de corticoide que ele está produzindo. Logo em seguida, eu aplico uma dose de corticoide, e aí eu vou fazer exatamente isso. Eu mando o corpo dele parar de trabalhar. Eu estou te dando corticoide, você não precisa trabalhar. Um corpo saudável, um corpo íntegro, ele vai entender isso. E ele vai parar de trabalhar. 4 horas depois da primeira coleta, eu coleto sangue de novo. 8 horas depois da primeira coleta, eu coleto de novo. E a gente espera que caia, que suprima. Ou seja, eu mandei parar de trabalhar e esse corpo parou de trabalhar. Se isso acontecer, eu não tenho hipercortisolismo, porque, afinal de contas, o organismo entendeu o meu comando. Agora, se mesmo eu mandando parar de trabalhar, ele não parar, então, nessa minha supressão não acontecer essa queda, o cortisol continuar alto, quer dizer que ele está produzindo mais do que deveria. Então, eu tenho um hipercortisolismo. Esse é o nosso exame GOLD. E ele é muito legal, ele tem uma sensibilidade e especificidade muito grande para o positivo, ou seja, quando ele dá positivo, ele é positivo mesmo. Agora, quando ele dá negativo, nem sempre. A sensibilidade e especificidade dele para o negativo não é tão boa. Então, se deu negativo e o paciente é aquele paciente que você acha muito que tem, nossa, tem um adrenal muito grande, tem muita clínica, tem muita sede, muita fome, continue investigando. Passa um tempinho, uns 15 dias faz de novo, 30 dias faz de novo, continue investigando. Agora, se o paciente não tem clínica nenhuma e nem tem exame, você fez por algum motivo, só tinha uma adrenal um pouco aumentada, um FA aumentada, não sei, você pode aí parar nesse momento. E tem outro exame que chama estimulação pós-ACTH, que esse exame é uma segunda opção para a gente. Ele não é o nosso exame de escolha, porque, afinal de contas, ele é o contrário do primeiro que eu expliquei. Esse dá muito falso positivo. Então, é muito ruim a gente ter um falso positivo. Imagina você tratar um paciente com medicamento sério, que depois a gente deve estar falando sobre o tratamento, né? E que esse paciente não tenha doença. Então, a gente evita fazer diagnóstico com a estimulação. Em alguns casos, não tem jeito. Por exemplo, o paciente ele tem epilepsia e toma Gardenal. Então, se ele usar Gardenal, não tem jeito. A supressão não dá certo para esse animal. Precisa ser a estimulação, entendeu? Mas, geralmente, a gente usa a estimulação mais para controle da doença e não para controle quando já iniciou o tratamento, né? As medicações, e não para diagnóstico. Diagnóstico é estimulação. Então, vai ser isso. Exames de sangue, exames ultrassonográficos, exame de hormonal, a supressão principalmente, e o principal de todos, sintomatologias clínicas.